Olá, meu nome é Carolina Gripa, eu sou a responsável pela página do Instagram e agora canal do YouTube Tapeçaria na Arte. Esse é o vídeo da aula 2 do pequeno curso que eu dei intitulado Tapeçaria, a formação do Centro Gaúcho. Divulgo aqui novamente que esse pequeno curso só foi possível pois eu fui uma das contempladas do edital RS FAC FEVAL. Então tenha uma boa aula. Então, a gente vai continuar, tá? E eu vou falando das numerações também dos slides, tá? Da apresentação, tá? O mesmo esquema de ontem. Então, hoje a gente vai para a aula 2, que retomando, então, ontem, né, eu comentei um pouco mais sobre artistas, São Paulo, Rio, Salvador, ali, que foram os pioneiros da tapeçaria aqui no Brasil, né? E hoje, então, realmente, a gente vai focar bem na produção aqui do Rio Grande do Sul, que é também muito que eu tenho estudado desde 2017, que foi o Centro Gaúcho de Tapeçaria. E agora no mestrado também que eu estou estudando um pouco os pioneiros da tapeçaria aqui. Daí eu até aumentei um pouquinho a aula de tarde e vou comentar de alguns artistas, mas bem rapidinho, assim, também nada muito... Mas só pra gente ter conhecimento de outros artistas também que trabalharam com têxteis. Então, ali no slide 2, vocês vão ver, tem a história, né? Hoje eu vou focar bem na história, a história do Centro Gaúcho da Tapeçaria contemporânea. Eu vou fazer o início, na verdade, ali eu coloquei, né? O início da trama, que é a criação do centro. Eu vou comentar um pouquinho que além de todos esses artistas, né, que a gente falou na aula de ontem, aqui vai ter mais forte alguns artistas que vão ligar, vão ser muito a razão de ter tanta pessoa voltada ao têxtil. São dois artistas, a Zoraia Betiol e o Iedo Titsi. Depois eu vou comentar um pouquinho do ateliê ao museu, exposições do Centro Gaúcho, porque realmente o Centro Gaúcho, um dos objetivos era a difusão e também a legitimação da tapeçaria. Então eles se utilizaram, eu vou falar sempre elas porque sempre é muita mulher, tá? Elas realmente se usaram de exposições para atingir esse objetivo. E depois o fim da trama, os últimos anos do centro, e depois eu até botei uma pergunta para a gente discutir um pouco, porque a gente nota que vai ter um declínio do têxtil ali nos anos 90, 2000 e agora está retornando, né? Muito forte, então escutar um pouquinho, a gente discutir um pouco isso. Então, aqui no Rio Grande do Sul vai ter dois artistas, como eu comentei. Eu tô no slide 2 agora, que tem essa foto da artista, Zoraia Betiol, que ela já é uma senhora, né? E ela realmente foi uma das percursoras da tapeçaria aqui em Porto Alegre, especificamente, tá? Ela nasceu aqui, ela vai ter o ateliê dela e ela sempre vai viver, isso é bem importante, assim, ela vive até hoje da arte dela. Então, ela sempre deu cursos, ela sempre foi uma pessoa bem ativa. E no próximo slide vocês vão ver, ela é muito conhecida pela produção de gravura dela. Realmente eu acho que é o que deu mais destaque a ela. Mas ela também fez e é muito reconhecida pela arte têxtil. E é bem interessante, ela começa a trabalhar com tapeçaria bordada. Ali em 1955, não era também ela que bordava, ela até fala, ela não tinha muito conhecimento, ela fazia os desenhos, que eram bem parecidos com os desenhos que ela realizava na gravura naquela época, e passava daí para tapeçaria. Então, a gente tá na Zoraia, né? Ela tem esse interesse no têxtil desde 1950, só que daí ela começa a se envolver. E é muito interessante porque ela vai ser uma artista, ela é casada com o Vasco Prado, que é um outro artista daqui também muito, assim, bem famoso, na verdade. Mas ele faz escultura. E eles ganham uma bolsa de estudos para ir para a Polônia. Mas é bem interessante porque é ela que decide ir para lá. E realmente ela decide ir para lá porque ela quer estudar tapeçaria. Eu acho que eu cheguei a comentar na aula de ontem, rapidinho, porque a Polônia, desde 1950, ela vira um polo têxtil muito forte, principalmente na cidade de Varsóvia, na Universidade de Belas Artes.
e ali vai se construir, vai sair vários nomes, vários artistas que vão ter um pensamento diferente na produção de tapeçaria. E até, inclusive, uma coisa que é bem forte, que no início, que até a gente comentou ontem um pouco sobre isso, elas é que teciam as próprias obras. Mas isso no início também, tá? Porque eu andei descobrindo, é a mesma coisa. No início todo mundo tecia, mas depois cada vez as obras ficam maiores, começa a ter uma movimentação maior. Daí, por exemplo, tipo a Magdalena Bakanovich, que é uma das maiores, eu vou escrever o nome dela aqui, porque às vezes eu falo esses nomes poloneses e é tudo meio estranho, né? E ela no início realmente tecia as obras dela, mas depois eu já vi, ela tinha uma equipe que trabalhava com ela, porque enfim, ela faz obras muito grandes, tá? E o que que acontece então? A Zoravia, ela vai ter aula de tapeçaria em 2 lugares. Que tá escrito ali, ela vai para a Universidade de Belas Artes de Varsóvia, tá? Que ela fica em torno de uns 2 meses, que ela falou que não foi uma experiência muito boa, ninguém falava francês, só polonês, então ela não tinha uma compreensão muito grande. Mas depois ela vai estudar no ateliê da Maria Waszkiewicz, que fala. Que essa Maria Waszkiewicz, que ela já é uma senhora de seus 80 anos, mas desde a década de 20 ela já tecia. Ela vai ter eles pesquisam muito sobre a tecelagem original, assim, mais antiga da Polônia, começa a ter uma renovação. E a Maria, ela vai criar, junto com outras artistas, como é que é o nome? Laboratório Experimental de Tecelagem, para unir as pessoas que estão interessadas e que também não tinham teares, porque a Polônia foi um país que após a Segunda Guerra Mundial realmente saiu muito destruída. Eles comentam isso, que não tinha tear, enfim, era uma luta para conseguir os materiais. Muito também por isso que eu comentei que, querendo ou não, isso deu, assim, enfim, tiraram algo de positivo, porque toda essa mistura de materiais também era porque se tinha uma certa falta de materiais mais nobres na Polônia. Também, então, o que acontece, assim, que é bem importante, quando a Zoravia volta da Polônia, ela já começa a dar cursos no ateliê dela, porque é isso que eu comentei, ela é uma artista, ela sobrevive seu trabalho, então dar cursos era algo também, claro, ela queria também, ela sempre tem, quem conhece a Zoravia, assim, sabe que ela é uma pessoa de distribuir o conhecimento, enfim, mas também era uma maneira dela conseguir dinheiro, né? Então, no próximo slide, a gente vai ter aqui um Zoravia em frente à sua obra têxtil da década de 70. Essa é uma das obras que ela fez lá em Varsóvia e ela traz em torno de umas 10 peças, tá? E eu me esqueci de falar, mas eu me esqueci de botar aqui, mas ela é uma artista que logo em seguida, em 69, ela vai expor na Bienal de Lausanne, que é esse grande evento na Suíça. Então ela ganha um reconhecimento logo no início. Daí, se vocês forem para o 5, eu trouxe 2 exemplos bem clássicos, assim, a obra dela. Essa homenagem, a Zoravia trabalha com séries, tá? Então essa é a série Homenagem a Poetas, a primeira obra, que é uma obra bidimensional. Só que daí nós vamos ver que já tem um trabalho de madeira, que é a Maria Waszkiewicz, que na Polônia ela faz bastante isso também, tem essa influência. E ela talha, então, versos. E tem um trabalho muito com sisal, com as cordas, já tem outros elementos. Mas realmente a produção que mais chama a atenção da Zoravia é a outra, que é a série Metamorfose, que realmente ela cria essas formas tridimensionais. Isso é bem interessante. Ela começa, em vez dela tecer e retirar a tapeçaria do tear, né, para aprender, não, ela começa a criar esses suportes de ferro e ela tece já nesses suportes, e o próprio acaba que se torna meio que o tear já é o suporte da obra, assim. Acho bem interessante, eu acho que ela é uma das únicas que faz isso, mas depois aqui
tem outras pessoas fazendo isso. Ela acaba que influencia muito artista, tá? Daí na próxima, na 6, inclusive também a Zorava, ela vai ter pessoas que vão trabalhar com ela, inclusive a filha de uma está aqui com a gente, a Laura. A Laura Blacher, a mãe dela, a Beth Blacher. É assim que se fala? Blacher? Acho que é, né? Enfim. Ela trabalhou com a Zorava, assim, bem interessante. Eu entrevistei ela. E ela também ajudava nos cursos da Zorava. Ele tem informações, então tem 70, 71, 72, 74, 75. Até 75 ela fez. E a Zorava realmente vai criar. Vai ter uma geração de artistas que todos fizeram aula de tapeçaria com a Zorava, que aqui ela era uma das únicas a fazer isso, realmente. Então ali tem umas fotos, eu gosto bastante de mostrar. São bem bonitas. E uma dessas artistas, eu vou comentar uma artista que foi uma pupila, vamos dizer assim, da Zorávia, e depois uma do Iedo, tá? Essa é a Alicia Runche. Ela é uma artista que ela fez o 2º curso de tapeçaria da Zorávia e ela foi uma artista que ganhou muito destaque na tapeçaria. E é bem interessante porque assim, a Alicia ela não fez artes, ela vai fazer o curso da Zorávia porque ela perde um filho super jovem, então ela, para se envolver, enfim, até uma coisa meio terapêutica, vamos dizer assim. Ela vai fazer esse curso com a Zorávia e acaba que ela se torna uma das principais tapeceiras daqui, assim, ela realmente tem uma produção, claro que também, assim, ela tem muita grana para investir nisso, vocês vão ver daqui a pouco, ela queria até um ateliê de tapeçaria, tá? Mas ela realmente participa dos grandes eventos representando o Brasil, assim. E tem uma das obras muito bonitas, assim. Então, ela realiza o curso em 71. Como eu comentei, ela vai desenvolver, e assim, trabalha muito, principalmente na década de 70, 85, por ali. E depois ela vai começar a trabalhar muito com a tecelagem, mas mais voltada, assim, de mantas, enfim, coisas para casa e também trabalhando muito e divulgando o artesanato gaúcho. Ela vai ter vários trabalhos assim com o Senai, com o Sebrae. Ela começa a se interessar mais por isso. E interessante dela é que ela estuda assim bastante. Ela também tinge, ela tem muito. A família me chamou, eu tô organizando a documentação dela, fazendo catalogação. Ela tem muito livro de tingimento, de técnicas, ela realmente estudou bastante. Então, no 8 a gente vai ter umas imagens do trabalho dela, eu gosto bastante. Eu acho que ela tem, ontem comentaram, ela tem uma boa influência da Sheila Hicks, assim. Essa é uma obra que tá na casa dela, da artista, nunca vi ao vivo. Ao Werner 2, Werner era o marido dela. Então, juta e ráfia sintética, mas ela é uma das artistas que trabalha muito com lã. E no próximo slide a gente tem o Enrolados, de 1977. E essa obra, olha o tamanho, 250 por 190, ela é muito grande. E ela também vai participar, vai ter um encontro argentino, que até também a Mônica comentou. Aí é um dos primeiros encontro argentino-brasileiro uruguaio de tapeçaria. Então, que começa a ter. Isso é importante. Eu não conheço muito, tá, sobre a tapeçaria da Argentina e do Uruguai, mas uma coisa que é importante comentar é que a Argentina e o Uruguai possuem centros têxteis. O do Uruguai eu sei que ainda existe. O da Argentina eu ainda não sei, mas eu acho que ainda existe. Então, realmente, eles são muito fortes nessa questão. E aqui o Centro Gaúcho vai fazer uma ponte bem grande com eles. Eu trouxe umas fotos que eu não resisto, que é um lugar muito maravilhoso. No slide 10 vocês vão ver. Ali tem uma foto do ateliê de tapeçaria, porque realmente a Alice ela vai se envolver muito com o desenvolvimento da tapeçaria, tá? E em 78, ela vai chamar o arquiteto Zanini Caldas para construir um ateliê de tapeçaria. E até assim, é bem interessante. Hoje já tá, acho que já modificou algumas coisas, mas até por escolha dela, eu acho que não tem muita, a família até tem essa questão um pouco de conservação.
Mas eu vi as plantas do Danini e realmente, assim, tá escrito área de tingimento, área de fiação, teares. Então ela realmente pensou esse espaço para realizar as tapeçarias dela, mas também ela fazia muita festa aí, assim, Iberê Camargo, assim, toda a galera ali dos anos 70, todo mundo circulava nesse ateliê também. E a gente consegue aqui ver umas obras dela também, no ateliê todo sempre tem obras dela. E o Zanini Caldas, né, para quem não conhece, ele é um arquiteto baiano. Ele trabalhou com muita gente, com Oscar Niemeyer. Na verdade, ele não é arquiteto, isso é importante, ele não é arquiteto, mas ele fazia maquete para Oscar Niemeyer, tipo, as maquetes de Brasília foi tudo o Zanini que fez. E assim ele começou a construir, porque enfim, ele aprendeu, né, com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e ele começa a construir. Mas é engraçado que por um bom tempo ele não assinava os trabalhos dele, porque depois vão dar aqueles diplomas, né, por... Esqueci o nome, mas pela trajetória da pessoa, ela ganha um título, né? Sim, exatamente. Depois ele vai fazer um grande projeto em Espírito Santo, né? Que é um hotel, se eu não me engano, né? Ele trabalha muito Rio, Espírito Santo ele tem, e aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu saiba, só tem duas construções dele. Um é o ateliê da Alicia Runch. Essa daqui é a parte da frente da casa, então quando tu chega já tem essa tapeçaria que te recebe, assim, é um lugar, eu acho, enfim, eu gosto muito dali, é muito bonito e tu vê que tudo respira essa produção da artista. Ali tem mais uma foto e ao fundo, não vai dar pra ver muito bem nessa foto, mas é a última obra que a Alicia começou a tecer e ela nunca finalizou e ficou assim, se manteve ali. Mas dá pra ver essa questão, o tear que ela trabalhava e a maioria dessas artistas que elas aprenderam com a Zorávia elas chamavam de rama. Eu não sei como vocês chamam em outros estados. Aqui ficou muito, acho por causa da Zorávia, aqui em Porto Alegre. Que é esse simples, que até tem os menores, que é esses de madeira com preguinho, põe urdume. Elas trabalhavam muito com esse tear bem simples. Agora o Iedo Titsi também, ele foi um outro artista, tá? Que ele começa a se voltar para tapeçaria, só que ele diferente, ele vira professor na Universidade Federal de Santa Maria, tá? E lá ele vai criar aulas e disciplinas de tapeçaria. Ele é interessante, assim, não tem... Ele primeiro é um homem também, que se volta à tapeçaria, eu também acho que essa razão, depois eu vou comentar, porque eu acho que ele para de fazer tapeçaria, eu acho assim, porque ele para meio do nada, tá, do nada não, mas eu acho que, enfim, depois eu comento um pouquinho, mas no slide 14 daí. Então, como eu falei, ele realmente vai estar lá no início do CAL, que chama, né, o Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria. E lá ele já começa ele tem interesse por tapeçaria, assim. Mas principalmente nesse início ele faz a tapeçaria de bordado, que não sei se vocês conhecem, é uma tapeçaria que assim, é como se tu pegasse um tecido, tu vai recortar as imagens, depois tem não, eu acho que vai ter um exemplo. Corta tecidos, cria as formas e tu vai costurar nesse tecido que é o quadrado, retangular, enfim. Ele vai trabalhar muito com isso no início. E vai ter artistas que vão seguir também com isso. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, que é um artista daqui também. Mas daí, em 1968, isso que é interessante, no mesmo ano da Zorávia, a Zorávia vai para a Polônia. E o Iedo vai para Abson, que é esse grande texto de tapeçaria tecida, né, principalmente. Então, ele vai ter uma influência diferente. Ele vai para Abson, estuda lá, retorna, segue sendo professor, e aí que tem muita força a tapeçaria na Federal de Santa Maria, que vai se criar as aulas, que vocês podem passar slide 15. Slide 15 daí vai ter duas
produções dele, depois eu comento um pouco das aulas da UFSM. Que uma é a tecida, que é basicamente essa que ele se apresentava nas exposições na década de 70. Só que ele tem essa produção que eu acho muito bonita, que é a bordada, que é a que tem mais ao vivo. Elas até foram doadas pela família Almargues, que a gente vê, obviamente, uma influência muito grande do Genaro de Carvalho, né? Assim, os desenhos, enfim. E até eu esqueci de comentar, mas o Genaro, ele vem para Porto Alegre, ele expõe em 59 as tapeçarias, é uma exposição bem grande. E diz que Iedo, isso quem diz é a Rita Cáurio, no livro Arte Têxtil, né? Comenta que o Iedo viu a exposição do Genaro e achou que o desenho dele combinava muito, também se interessa. Ele já tinha produzido algumas coisas na universidade, que eu entrevistei a Berenice Gorini, que foi colega dele também no IA. E ele se interessa e começa então a fazer essa produção. Daí depois ele vai para a França, enfim. E aqui tem umas fotos. Sei que tem algumas alunas aí da UFSM. Então aqui tem umas fotos no slide 16, que é uma imagem de uma das aulas. Acredito que não tinha tantos teares. Eu consegui entrevistar uma aluna que era bordadeira também do Iedo, que tinha uns 3, 4 teares. E um deles ainda tá na UFSM, mas de novo, é esse tear de autolício, né, que chama, que vai, e é bem manual, né, e normalmente quem tece, assim, mais artisticamente, gosta muito de usar esse tear. Em Epson se usa, mas também tem o deitado, mas é mais de cima as fotos que eu vi. Daí vocês podem seguir para slide 17 também. Interessante que a Zoraida deu muito cursos aqui, mas devido ao apoio da universidade, o Iedo chegou a dar cursos em Brasília, Rio de Janeiro também, e ele foi muito forte nessa época no batik, que é uma técnica de estampagem de tecido. Imagina, é pleno anos 70, né? Eu imagino muito pela moda, né? Colorido, enfim. E essa turma aí vai ficar bem, lá da UFSM vai ficar também muito conhecida pelo batik. Eles viajam bastante expondo as produções deles. Daí uma dessas alunas, assim, que aprendeu a tecer, né, eu resolvi trazer um pouquinho dela, é a Berenice Gorini. Eu comentei rapidamente ontem, né, ela é uma artista, ela é na verdade de Santa Catarina, mas ela vem estudar em Porto Alegre, ela é colega do Iedo também, aqui na Escola de Belas Artes, né, na época que é o Instituto de Artes aqui da URGS. Dela volta para Santa Catarina, ela até, eu acho que chega a morar no Rio também, e o Iedo chama ela para dar aula, também na UFSM, e ali ela também meio que vira aluna do Iedo, porque o que acontece? O Iedo, no início, dá um curso para os professores, tá, da UFSM, ensinando as técnicas têxteis que ele sabe, que daí vai ficar bem focado nessa tapeçaria de recorte no início, e depois vai para de tear, enfim. Então, ela começa com Iedo, mas ela é uma artista, assim, que merece bastante pesquisa, porque ela conseguiu muito reconhecimento nacional, internacional, e ela vai ser uma das únicas artistas têxteis, assim, dessa... Porque até o Jacques Duché, tá, o Norberto Nicola expõe, mas ela também vai ser convidada, ela até fala que não esperava isso, numa Bienal Internacional, uma Bienal de São Paulo, né, em 79. Então, passando o próximo slide ali, tem essa produção bem no início dela, tá? Não sei o título, data, é uma coleção particular. Mas daí a gente vê bidimensional e é uma tapeçaria. Essa de recorte também, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas são vários tecidos, assim. Que essa é uma produção inicial dela, bem inicial, assim. E depois que ela começa, vocês podem passar o slide com o que a gente conhece mais dela. Se vocês jogarem o nome dela na internet, vai aparecer isso. Que são essas vestimentas de palha. Porque, como eu falei, ela é de Santa Maria,
ela tem uma tradição de cestaria e ela começa a aplicar isso nas obras dela. E, inclusive, depois ela vai lançar um livro comentando essa produção. Eu gosto muito da produção dela e gosto muito no outro slide, vocês vão ver, ela tem essas formas que eu acho que não é tão figurativo, né? Assim, que tem esses corpos dela, que é o mais conhecido, mas essa é uma produção um pouco posterior e que eu acho que não é tão conhecida e eu acho incrível, assim, as formas dela. Eu gosto muito dela. Ali vai ter um TCC da Aline Selinger, que é de uma universidade de Santa Catarina, acho que é o Desk. Não, mas é só catar quem tiver interesse, mas ela é bem da parte de conservação, que é um grande problema conservar essas obras têxteis também, né? Ontem alguém comentou assim no chat, não tem tantos profissionais, também acho que não tem muito interesse, né? Acaba que doma super artista, ela é incrível, assim. Então, e dessa parte de conservação é meio complicado também tu achar pessoas. Ali na 23 eu trouxe uma imagem para vocês terem noção, isso aqui estava no catálogo da Bienal de São Paulo, que ela realmente não só expôs as obras, mas ela construiu uma imersão, assim, né, quase uma instalação. Já conheci pessoas que visitaram essa Bienal e falaram que é incrível, assim, o trabalho que ela fez ali. Tá, agora a gente vai começar, eu não quero hoje tão tarde, né? Ontem acabou que finalizou e depois no fim acho que a gente pode conversar um pouco mais. Então, realmente, agora no próximo slide tem o que foi o CGTC, porque realmente assim, eu trouxe ainda, isso é bem importante, é isso que eu tô pesquisando no mestrado até. A Zorava e o Iedo vão criar toda uma geração de artistas. Então, nos anos 70, vamos dizer, a Zorava começa a dar os cursos 70, o Iedo um pouco antes até, mas daí nos anos 80 vai ter um boom, realmente é muito forte a tapeçaria aqui e o têxtil em si. E o que acontece, então? O que é o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea que eu vivo falando, né? Antes de comentar mais detalhes, mas acho importante, ele foi, então, criado em 1980 e ele vai até 2000. Ele foi criado aqui em Porto Alegre, tá? Mas ele realmente era uma associação. Ele reuniu, servia, tu pagava uma mensalidade, tá? Mensal para fazer parte, é bem uma associação. E prato era justamente para unir essas pessoas interessadas em tapeçaria, que estava todo mundo meio isolado. Então o centro meio que era para aglutinar, juntar todo esse povo, assim. Então ali eu coloco, entre os objetivos maiores estava a valorização da tapeçaria. Elas comentam que sim, era um problema, não era muito bem vista, então o centro também era para, de alguma maneira, para dar força e uma visibilidade na cena artística, né, a tapeçaria. É interessante, elas chegam a ter 200 associados, mas isso aos 20 anos, tá? Mas tem um período que elas chegam a ter 150 associados, que é um número grande, e apenas 10 eram homens. Realmente não tinha uma participação masculina muito efetiva, né? E o CGTC realmente é um marco, como eu acho, diversos desses artistas que a gente comenta, que a gente comentou ontem, que mostra essa invisibilidade da tapeçaria. A minha pesquisa, o meu TCC em 2017, foi o primeiro estudo sobre o centro. E quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei muito chocada. Não vai ter muita coisa, né, pra pesquisar, sei lá. E realmente elas foram muito ativas, fizeram muitas exposições. Então, o quanto realmente é muito rechaçado e apagado, né? Como diversos artistas, né? Não só têxteis, mas tem muitos artistas que somem, né? Dessa grande arte. Daí no próximo slide, vocês vão ver a foto. Acho sempre importante citar, porque o meu TCC, basicamente, em questão de metodologia, eu me baseei, vai ter duas colunas, assim, muito fortes. Que é o acervo documental. Essas mulheres eram muito organizadas, elas têm tudo, todas as atas das reuniões, tudo, quem foi, quem não estava, quem era associada,
que não era. Eu acho que a única coisa que elas pecam em fotografia. Fotografia é claro, eu sei, na época não tinha esse costume, mas me dá um pouco de raiva, assim, porque tu quer ver as coisas, né? E isso elas não tinha mais catálogo, elas sempre tentavam fazer catálogo das exposições. Então tem uma documentação muito grande. Que está tudo na casa dessa senhora muito simpática, que é a Heloísa Anes. A Heloísa, ela é a guardiã do acervo documental, porque ela era uma das últimas, ela foi a última diretora da última gestão, porque elas tinham toda uma organização interna, né? E como ela tem uma casa grande, ela falou, não, tudo bem, eu fico com o material do centro. Então, eu fiz muitas visitas, ainda faço visitas à casa. Agora não, né? Porque não pode. Porque ela tem 93 anos, eu não quero passar Covid pra ela, né? Mas sempre passei lá. Ela é muito ativa e também tem uma memória, assim, muito boa. E entrevistei a outra coluna, então a gente tem esse acervo documental muito forte. E no outro tem entrevistas. Eu cheguei a fazer umas entrevistas com umas 5, 6 associadas, que claro é pouco, mas é o que eu também tinha contato. Cheguei a entrevistar gente e não lembrava de muita coisa, né? Então tinha algumas meio fixas que lembravam mais e que foram mais ativas no centro. Então eu recolhi muito essa questão da história oral também, né? Do Centro Gaúcho. Me ajudou muito a explicar a história delas. Carol, dessas entrevistas que você fez, quais foram as artistas? Eu entrevistei a Heloísa Anes, eu entrevistei a Sônia Miller, é que são tudo artistas bem daqui, tá? Então é a Heloísa Anes, a Sônia, eu posso escrever porque às vezes é bom, né? A gente fica falando e não entende. A Sônia Miller, a Zorava Betchol, entrevistei ela algumas vezes. Heloísa Anes, Sônia Miller, Zorava Betchol. Ih, quem mais? Não lembro. Tem que ver no meu TCC. Tá tudo lá no meu TCC, tá tudo, tem todas as reportagens, tem tudo, tá tudo no Lume. É só catar meu nome, legal. Tá tudo lá. Mas eu também eu entrevistei duas daí teóricas, vamos dizer assim, críticas. A Mônica Zelinski, que ela é minha professora, eu vou comentar, ela escreveu uns textos, Mônica Zelinski, acho que é assim, e a Maria Amélia Bulhões. Então, mas tem tudo, tá? Todas as entrevistas, tá tudo transcrito, tudo tem lá. E até é bem interessante, assim, porque se vocês começarem a ler, eu meio que botei em ordem. Então, a minha primeira pessoa a entrevistar foi a Heloísa Anes. E é umas perguntas muito básicas, tipo, o que foi o centro? Quando criou? Quando foi? Porque eu não sabia nada, assim, zero. Então, é bem assim, mostra a evolução também da pesquisa. Daí no próximo slide, eu sempre vou e volto, né? Parece que eu vou engatar do centro e volto, mas o que acontece, tá? O Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea, na verdade, ele é resultado do Centro Brasileiro de Tapeçaria Contemporânea, porque sim, nós tivemos um Centro Brasileiro de Tapeçaria Contemporânea. Ele foi criado em 1976. A primeira trienal que eu comentei ontem, a segunda, foi muito devido ao Centro Brasileiro. Só que ele foi criado em São Paulo, pelo Norberto Nicola, Jacques Duché e a Zorava Betchol também, tá? E porque justamente eles queriam, né, tava bombando, tava tendo exposições, então vamos organizar isso. Então ali tem até, né, promover e incrementar a arte da tapeçaria, reunir, estreitar, intercambiar, expor, aumentar e entrelaçar as relações entre os artistas tapeceiros do país e do exterior. Só que o que aconteceu? O Brasil é muito grande, né? Isso é uma coisa complexa, assim, e imagina nos anos 80, tudo carta, né? E ali é 70 ainda. Então, o que acontece? O centro brasileiro, o desejo dele, eles começam a articular para se criar, o ideal seria criar centros regionais que alimentasse o centro brasileiro, que era o ideal. Só que, infelizmente, isso nunca, aconteceu e não aconteceu. O único que foi criado, meio em seguida, foi o Centro Gaúcho.
Até eu acho que isso mostra um pouco a força do texto aqui. Vai ser criado depois o Centro Paulista, mas é criado só em 1985 e eu não sei quanto tempo dura. Assim, eles têm até boletim, eles têm esses boletins, o Centro Brasileiro também vai ter. Só que realmente o único que durou 20 anos foi o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Então, para mostrar a força. Então, claro, gente, então tu tem esse Centro Brasileiro, a Zorávia daqui, ela já conhece as pessoas porque ela foi professora dessas pessoas também, né? Então, eles vêm e criam um Centro Gaúcho. Então, ali na 27. Deve ter uma dessas falas que eu comentei que elas estavam muito afastadas, né? Que é da Sônia Miller, que é uma das associadas que eu entrevistei. Nós éramos muito entusiasmadas e fazíamos muitas coisas. Sentávamos em casa e produzíamos muito, mas achávamos que não havia repercussão, pois como podia haver tanta exposição de tapeçaria e mesmo assim as pessoas falavam mal, achavam uma ação pouco artística e mais baseada no artesanato. Os artistas contemporâneos não davam atenção e nós nos sentíamos rejeitadas. Como já havia o Centro Brasileiro em São Paulo, que desenvolveu as 3 grandes trienais de tapeçaria, nós começamos a nos organizar também e tínhamos muito empenho nisso. E realmente a força por ter durado 20 anos, né? E toda essa organização. Porque até tem a Gradin, a Maria Isabel Gradin, ela é de São Paulo, ela pesquisa tapeçaria também. 28. Slide 28. Então a gente vai ter a primeira reunião, 21 de janeiro de 1980. Essa fotinho, para vocês terem noção, assim, realmente, a foto mostra o caderno que foi a ata da primeira reunião. Eu gosto muito dele, porque mostra, era uma coisa assim meio, vamos fazer isso, sabe? E ver o que vai acontecer. Então, são 10 mulheres, tá, que são consideradas associadas fundadoras, que ali tem o nome. É a Alicia Runch, que eu comentei, a Heloísa Croco, que ela é uma designer. Mais pro design, ela faz uma parte de tapeçaria com madeira, mas ela tem uma produção de design mais forte. A Sônia Miller, a Joana de Azevedo Moura, a Liz Chaves, Helena Dorfman, Carla Albino, que ela vai ter uma produção também bem interessante, essa Carla Albino. A Leonora Fabre, Renata Rubin, que também ela é mais para o design, depois ela vai ter uma produção bem bacana. E a Inga Spiger. Vocês vão ver que a Zorávia não está, ela não pôde estar presencialmente, mas a Zorávia Bettiol é considerada uma das associadas fundadoras, porque ela é que uniu todo mundo, mas ela não estava presente nessa. Então, como que funcionava? Ou era entrada por indicação, né, ou uma carta. Que elas se apresentam, mostravam o material têxtil, o que elas estavam produzindo, e assim ela ia ser aceita ou não. E elas vão ter, então, a mensalidade, que eu já comentei, né? Elas têm reuniões mensais, todo mês elas se encontravam para discutir coisas que eram necessárias e também para trocar informações, isso eu vou comentar depois. E elas vão ter essa diretoria. Presidente, vice-presidente, tesoureira, secretário, conselho fiscal também, porque depois elas começam a expor e tal, então, e ter a mensalidade, né? Então elas eram bem organizadas. Fotinhos, eu gosto das fotos, lá anos 80, né? Essa é uma da reunião em março, que daí vocês já vão ver, já aumentou, né? É uma das primeiras reuniões, vamos dizer, mais abertas, que já tem um número maior, que é logo em seguida. Que daí a gente já vai ter mais participantes do grupo. A Zorávia, na primeira foto, ela é aquela moça com uma blusa e calça verde e um casaco preto, a Leonora Fabre, enfim, dá pra reconhecer algumas das pessoas que fizeram parte do centro. E logo em seguida, no próximo slide, vai ter uma reportagem do Correio do Povo, que elas começam a ganhar uma visibilidade nos jornais. E aqui vai ter uma jornalista, que agora eu esqueci o nome dela, mas que ela escrevia sobre moda, mas ela dá muito espaço para o que está acontecendo com o centro e divulga sempre quando tem exposições, enfim, sempre. Então, esse eu vou ir falando, vocês podem passar nos slides, assim, que aqui vai ter alguns dos objetivos que elas têm não é ata, como é que se chama? Eu esqueci o nome.
que elas tiveram que escrever, né? Toda associação tem que ter metas, enfim, vou ver aqui que eu trouxe a pesquisa. Não vou lembrar. Vou assim, ó, achei. Regulamento. Tinha que ter um regulamento. E elas ficam batendo com esse regulamento por um bom tempo. Regimento, isso regulamento, regimento, tem que ter. Então tem alguns que são essenciais que realmente vão permear o que elas vão fazer durante esses 20 anos, né? Então, é promover e incrementar a arte da tapeçaria em todas as suas técnicas criativas, para conhecimento da comunidade geral. Então, elas têm, isso principalmente com as exposições, elas tentavam, de certa maneira, abrir, né? E reconhecer. O outro podem passar, reunir, intercambiar, expor, submeter, entrelaçar relações entre os artistas tapeceiros do país exterior. Esse exterior principalmente vai ser muito, já comentei, Argentina e Uruguai, eles têm muito forte. Passando, promover reuniões de artistas tapeceiros, participantes e atuantes, brasileiros e estrangeiros, que tenham interesse no desenvolvimento da tapeçaria. Realmente isso acaba que é um pouco interno, mas elas vão ter visitas. Quem estava passando por aqui, elas sempre pegavam e faziam reunião para essa pessoa conversar, para ter mais conhecimento, e elas vão fazer 2 eventos bem grandes, depois que eu vou comentar na década de 80 também. Promover cursos, mostras, exposições nacionais e internacionais, conferências e palestras sobre a tapeçaria contemporânea. Isso também a gente vai comentar, exposições elas fizeram bastante, inclusive nacionais e internacionais. Conferências também, mas é mais nos anos 90, assim, com a Maria Rita, é uma outra pessoa. E a última manter biblioteca especializada de interesse específico da tapeçaria contemporânea, tudo que a gente queria, né, uma biblioteca dessas. Que elas têm, de certa maneira, tá, o que acontecia, quem viajava, isso é bem interessante, essa troca de informação. Quem viajava, tentava comprar livro, catálogo, tudo. Alguns faziam uma doação. Existe ainda, assim, uma biblioteca do CGTC, que tem livros principais, mas elas em si até podiam ser delas, mas elas iam se trocando muito para trocar informação, né? Mas realmente, elas nunca tiveram uma sede, tá? Isso é importante, assim. Elas sempre foram pipocando. E depois elas meio que desistiram. Ficava que as reuniões e a documentação ficava na casa da diretora, que era de 2 em 2 anos, elas trocavam a direção. Então, porque elas já tiveram uma sala no Margues, por exemplo, mas muito pouco. Elas nem lembravam disso. Eu lia nas atas e perguntava, mas foi assim, muito rápido. Elas tentaram pegar uma sala na Casa de Cultura, porque a Casa de Cultura é Mário Quintana, que não é daqui, é um ponto turístico, é uma casa de cultura, só que era um hotel. E ali nos anos 80 que ele vira uma casa de cultura. E elas tentam conseguir uma sala lá, também nunca deu certo. Daí tem uma época, alguém dá uma sala para elas, que até era bem legal o lugar, que elas iam fazer exposições, mas também depois a pessoa pede de volta a sala. Então elas nunca tiveram espaço realmente para fazer. Elas queriam fazer um espaço, ter alguém que recebesse as pessoas para fazer um centro de pesquisa, mas isso infelizmente nunca deu certo. Então as reuniões mensais, além de resolver questões do centro, discutir, era um espaço muito de troca entre elas, tá? É bem isso que eu falei, quem tinha algum conhecimento, até as próprias associadas, elas tentavam sempre que alguém falasse, desse tipo uma aulinha, uma palestra sobre algum tema, mas também artistas de fora, quando estavam por aqui, eles chamavam. Por exemplo, o Iedo, ele não fez parte do CGTC, que é o professor que eu comentei, né, da Federal de Santa Maria, mas ele deu aula, ele falou sobre tapeçaria. A Vera Beatriz Átera, ela chegou a ser associada do centro. Ela tem um livro, Arte Têxtil no Rio Grande do Sul. Alguma coisa assim, mas é bem mais de técnica, assim, então acaba que eu nunca cito muito ele. Mas ela é uma pessoa que é bem ativa nessa área têxtil em Caxias do Sul, que é na Serra aqui. Ela também vem e fala, e ela tem uma pesquisa da colonização italiana, as técnicas têxteis, as roupas, enfim.
Então, eles sempre vão chamando, e eu chamo atenção aqui para essa fala do Luiz Fernando Bar, que ele é um professor do IA, e ele vem falar do profissionalismo nas artes plásticas. Então, isso, assim, é bem interessante, não é só... não é só super grandes artistas que participavam do Centro Gaúcho, tipo Zoravia, que tem uma trajetória, a Heloísa Crow, também tem uma trajetória, vai ter design, ela é um nome importante. Não, tinha gente que era, texto na minha casa, porque eu gosto de tecer. Então, eles também... isso eu acho muito legal do centro, porque elas se misturavam para trocar informações, sabe? Então, isso é bem bacana, mas também tinha essa questão de tentar melhorar a qualidade da produção dessas mulheres, né? Elas tinham esse interesse, por isso que tanto a troca de material, enfim. A gente também vai ter a visita da Maldo Westman, não sei quem é, mas eu sei que é uma tapeceira sueca. O Ernesto Orosteg, ele é um tapeceiro uruguaio, ele vai ser uma grande influência para elas, porque ele dá cursos bem grandes. E o Jacques Duché também é um que tá por aqui dando umas bandas. Em Porto Alegre elas chamam, então elas eram bem... Elas tinham cara de pau também, sabe? Depois eu vou contar uma história, porque elas queriam se mostrar mesmo. E elas tinham bons contatos também. Elas faziam viagens também. Claro, não era todo mundo que conseguia ir para a viagem da Europa, né? Mas foi um grupo. Mas elas também faziam viagens, por exemplo, para São Paulo, para viajar para ver a Bienal de São Paulo, que é uma fotinho dessas, alguma coisa lá na Bienal de São Paulo. Então elas tentavam trazer, quem viajava, daí era sempre assim, um grupo viajava, na outra reunião, quando voltava, elas iam falar sobre a viagem. Então tinha essa troca muito grande. O próprio centro vai assinar 2 revistas, que é a Textile Form, que é uma revista alemã, e a Fiber Art, que se eu não me engano é americana, mas agora eu não me lembro. Mas para justamente ter esse material assim bem atualizado, né? Revista nos anos 80 era algo que trazia muitas novidades, né? Então era uma maneira delas se manterem atualizadas, o que estava acontecendo fora. E isso é bem interessante, elas vão chamar a Mônica Zelinski, que é uma das pessoas que eu entrevisto, ela é minha professora no mestrado. E, inclusive, assim, ela até ganhou ano passado um prêmio de crítica bem importante em São Paulo. E elas chamam a Mônica para escrever textos têxteis, comentando, porque não tinha muita produção. Então, isso é bem interessante. Eu até tenho eles aqui também. Se alguém tiver interesse em algum material, gente, eu escaneio e mando, tá? E para circular mesmo esse material. E ela comenta sobre os mini têxteis. Ela tem um texto. Ela tem um texto sobre a história do centro também. E ela tem alguma coisa, tapeçaria não se ensina. É alguma coisa assim. Depois eu posso passar. E isso, os contatos contra os centros, né? Eles trocavam cartas, trocavam materiais, por exemplo, eles se trocavam os boletins, depois eu vou comentar, tem uma troca de material entre eles. Que então é o Centro Paulista de Tapeçaria, que foi criado em 85, o Centro Brasileiro da Tapeçaria Contemporânea, que é o de 76, e daí o Centro de Tapeçaria Uruguaio e o Centro Argentino de Arte del Tapiz, da Argentina, que eles vão ter um contato bem grande, tá? 38. Então, os boletins. Vamos ver se tá aqui. Assim. Elas vão ter esses boletins, que era uma maneira de manter atualizado. Elas enviavam todo mês para as associadas, porque não era todo mundo. Imagina, quando tinha 150 associadas, não ia 150 associadas na reunião, né? E também tinha algumas que não moravam no Rio Grande do Sul, moravam em outro local, enfim. Então, o boletim elas enviavam para justamente ir atualizando e o que foi discutido na reunião, sempre tem assim um resumindo e também falando, começou as inscrições de tal exposição, a fulana fez isso, tem
Isso, né? Então, o primeiro é em 1984, é uma coisa que elas demoram um pouco, mas elas veem essa necessidade. Daí o primeiro, que é o CGTC. Eu tenho, Elizabeth, peraí. Daí depois. E vai indo, né? Tem, ó, no próximo slide, eleição da diretoria, como vai funcionar as eleições. Tem um pouco de imagens de obras, depois elas vão melhorando. E esse boletim é bem legal que elas conseguem com uma editora, uma das associadas, a família, a irmã tinha uma editora, uma gráfica, e ela que imprimia para eles. Então elas iam conseguindo assim para fazer o centro acontecer, né? Dali vocês vão ver uma parte de dentro desse do número 16, que então ali tem próximos eventos, notas, cursos, exposições, e assim elas iam circulando as informações. Então, a 43, daí a parte assim que eu fiquei bem impressionada quando eu comecei a estudar elas, que é essa questão de exposição. Elas fazem muitas exposições. Só que é bem interessante porque ali eu coloco, né, elas realizaram nesses 20 anos 50 exposições, tá, em mais de 40 cidades do Brasil e no exterior. E no exterior seria Montevidéu, Buenos Aires, Indianópolis, nos Estados Unidos, Heidelberg, na Alemanha, Copenhague, e Durban, na África do Sul, que foi uma das últimas que elas fizeram. Então, elas circularam muito. Só que é bem interessante, assim, que também mostra... Eu acho que, assim, é legal, eu gosto disso, mas talvez pode ter trazido um problema para ser aceita a tapeçaria, porque elas não negavam Covid, tá? Se tu convidava para elas, vamos expor em tal lugar, elas vão. Ou seja, vamos expor... Sim, no Rio de Janeiro elas vão expor numa loja de móveis. Elas têm uma exposição que elas vão circular muito pelo interior do Rio Grande do Sul, tipo muito, umas 20 cidades, muitas cidades. E daí elas expunham no hall da igreja, porque tipo era o melhor lugar da cidade. E até eu recebi a carta, eu li assim, porque nós abrimos para vocês o melhor lugar da cidade, que é o hall da igreja. Então, mas isso é legal, eu acho muito bacana. Elas circularam muito, elas queriam mostrar. E elas até comentam, nessas cidades menores, elas tinham uma recepção super... Tipo, a cidade toda ia visitar, todo mundo gostava muito, né? Então, mas eu acho que isso pode ter dificultado um pouco para elas para ter a legitimação e ser encarada como artistas grandes e tal, que eu acho, enfim, meio bobagem. Mas, ao mesmo tempo, elas conseguiram também expor muito em museus. Fizeram exposições bem grandes. Mas isso eu acho bem interessante, assim, delas. Que é como elas flertam muito com todos esses lados do têxtil, da tapeçaria, que é isso aí, né? É do design, é artesanato, é artes e tá tudo muito misturado, assim. Aqui em Porto Alegre, onde que elas fizeram mais exposições, é no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que eu acho que é o principal museu que a gente tem, e no Centro Municipal de Cultura, que é municipal aqui de Porto Alegre. 44, então. Daí eu vou comentar, acho que umas 3 exposições assim mais fortes, tá? Delas. Esse eu tenho um catálogo aqui que eu separei pra mostrar, porque eu gosto de mostrar pra gente ter noção de tamanho e tal. O que acontece? Elas vão fazer essas mostras do centro. Que realmente, ó, é mostra do centro, tá? A primeira mostra do Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea. Porque era bem para mostrar a produção. E é interessante que quando tu tá vendo, assim, tu consegue ver um pouco a evolução, o que as associadas estão vendo. Então é interessante para fazer um panorama mesmo da produção delas. Só que é interessante, porque as 4 mostras, olha só, começa já em 81, então o centro é em 80, 81 já vai ter a primeira exposição, essa primeira mostra, 83, 85, 88, e depois não tem mais. E daí isso é uma questão de eu falar, nos anos 90 a coisa já começa a dar uma declinada em questão do têxtil. E isso fica bem claro, porque não tem mais essas mostras. A galera já não tá mais tanto produzindo. Mas isso é uma coisinha que eu vou comentar depois, mas eu acho que fica bem marcado aí.
Era bem interessante que amostras, eu até achava que era só para associados, mas não, era aberta ao público em geral. Não participa muita gente fora do Rio Grande do Sul, tá? Elas não, com essa amostra elas não abrangem tanto, fica mais aqui no estado mesmo. Mas é bem sério o negócio, elas fazem. Elas chamam, conseguem botar notas nos jornais, inscrições e tal. Vai ter uma comissão julgadora, que daí normalmente o que era? Era uma associada do centro e outras pessoas de fora, assim, pra realmente ter uma questão crítica, né? Até porque acabava, eu acho que elas tudo se conheciam, né? Então elas vão chamar professores do Instituto de Artes daqui, chamam também alguns artistas que trabalham com tapeçaria de outros estados ou até de outro país, no caso Ernesto Arosteg, que é do Uruguai. Enfim, vai mudando sempre a comissão, tá? E aqui tem uma citação da Mônica Zelinski, que eu acho bem interessante, ó. Porque essa exposição é de 1981, foi a primeira exposição que elas fazem, tá? E a Mônica Zelinski comenta: essa atividade foi altamente significativa para o grupo, pois gerou as primeiras experiências de um trabalho de mostra coletiva de arte têxtil no Rio Grande do Sul. Serviu igualmente para afirmar o grupo, torná-lo conhecido de seus próprios componentes e na comunidade, em atividades e objetivos comuns da classe, enfrentando sucessos e fracassos, qualidades e deficiências, assim como todo tipo de novas responsabilidades. Então, realmente, começou a dar... É bem responsabilidade mesmo, e para elas começarem a circular também nessas instituições, que ajudariam muito elas, né, a serem conhecidas. Então, a primeira amostra, o próximo slide eu mostrei já, esse daqui é o catálogo. É um catálogo fininho, mas mesmo sendo fininho, eu acho interessante, ela sempre, claro, é preto e branco, né? Imagina nos anos 80, caríssimo, colorido. Mas sempre tem uma foto, adoro, é sempre assim, uma foto da artista, uma biografia básica dela e a imagem da obra que foi exposta, que isso, para quem faz pesquisa, para conhecer, é ótimo, né? Então, aconteceu no Centro Municipal de Cultura, tá? Foi a primeira exposição do grupo. E é bem interessante, após essa mostra, triplicou o número de associados. Elas tinham 50 e passaram a ser 150 depois. Então, realmente, como a exposição era algo que dava muita visibilidade, né? Ao total, foi 37 inscritos. Eu acho que tá 22 associadas, acho que tá errado. Foi 22 aceitas na exposição, tá? Eu trouxe algumas fotos, vocês vão ver que algumas coisas são coloridas, são fotos atuais que eu consegui, assim. Então, aqui a gente vai ter a produção da Zorávia, que ela vai participar dessas exposições, já que ela fazia parte também do centro. Aqui é uma série, da série, ali não tá, mas é a série indígena, que ela faz umas formas de animais com esse TC que ela tece, né, no ferro. Ali tem uma obra da Heloísa Croco, não é exatamente essa que ela expôs aqui, tá? Mas é bem parecida. Então eu preferi colocar essa colorido. Que a Heloísa, ela tem um trabalho muito bacana, que é essas madeiras que ela faz, ela tece, assim, é bem interessante o trabalho dela. Aqui vai ter a Raquela Gleiser, que... Não conheço muita coisa dela, sim, vou ser bem sincera. E ali já tem ainda é uma produção bem... A maioria elas tem uma produção mais bidimensional, tá? A Renata Rubin é aquela designer que eu comentei, ela é a única que, por ela ser designer e ela trabalha no artesanato gramadense, também ela é uma das únicas que faz tapete, né? Coloca no chão. E não só tapeçaria também. Aqui a gente tem a Joana de Azevedo Moura, ela é de Porto Alegre, ela foi uma também que eu entrevistei no meu TCC. Ela foi uma artista assim, ela tem uma produção bem interessante, bem assim, ela se formou em artes, tem uma trajetória e o legal dela é que ela deu muita aula ela deu muita aula na UFSM. Ela dava muitos cursos, ela abre um ateliê também que ela dá muita aula e ela viaja muito aqui pelo interior do estado dando aula de tecelagem. E tem a Thelma Amaral Cademartori também
não conheço muita coisa sobre ela, quer dizer, não sei nada, assim, sobre ela também, e que também tem essa obra. E se eu não me engano, a Thelma Cadermatori foi aluna da Zorávia também. Aqui tem duas produções também que eu acho no próximo slide, da Carla Urbino. Eu gosto muito da produção da Carla Urbino, ela é uma das artistas, assim, aqui que tem uma trajetória bem forte. Ela também foi aluna da Zorávia. A Jussara Cirian de Souza, se eu não me engano, não sei se ela tem uma relação com Santa Maria também, mas agora eu não vou me lembrar. Mas ela também tem, e a gente consegue, eu botei essa aqui meio de propósito, que eu acho muita influência do Roberto Nicola, né? Então, a segunda amostra do CGTC, que é esse aqui, o catálogozinho, tá? Ah, é interessante também que até, assim, a capa, eu até acho que eu coloquei ali, a capa do primeiro, quem fez diagramação, então é um artista, o Dexter Heimer. E daí o segundo e o terceiro vai ser a Renata Rubin, como ela tinha essa produção de design, ela que fez. Eu não sabia disso, não tá indicado, ela que me falou depois com a exposição, ela que me comentou. Então tinha um cuidado, isso é legal, elas tinham um cuidado em fazer um material bacana, assim. Então na segunda amostra, em 1983, também no Centro Municipal de Cultura, vai ser 20 obras. Só aí que é interessante, elas vão expor essa produção em Heidelberg, na Alemanha. Porque o que acontece? O que elas faziam, tá? Na época era muito slide. Então elas andavam sempre munidas com slides da produção de alguma das associadas. E tem acredito que é em 82, algumas associadas fazem uma viagem muito bacana pela Europa, que elas vão viajar por museus têxteis, conhecer artistas, enfim. E Heidelberg tem esse museu, o Textile Museum Max Beck, que é um museu têxtil. Enfim, ali tem, mas parece que é uma cidade assim, meio industrial, também têxtil e tem produção artística. E elas comentam, uma delas me falou que ela falava mais alemão. Então elas chegaram lá, eram números, não sei quantas eram, mas enfim, daí tava a diretora do museu. Alguém do museu foi apresentar o museu para elas e tinha uma que falava alemão. E daí elas já começaram, porque a gente é de um centro gaúcho, lá de Porto Alegre, diz que elas mostravam os slides, mostraram a produção delas e tal. Olha só, não sei o quê. Pum, saíram de lá já com um convite para fazer exposição no museu, assim. Então eu acho isso bem bacana delas. Também que elas conseguiram muita coisa assim. E tinha uma produção, enfim, mas eu gosto muito dessa história que mostra um pouco delas. Elas não tinham muita vergonha de pedir e de ir atrás do que elas queriam. E então foi assim, elas conseguem, daí logo essa segunda amostra, quem foi selecionado ia em seguida ia também depois para Heidelberg. Que é ótimo, porque as fotos de exposições eu não tenho basicamente nenhuma foto expositiva. E o museu, entrei em contato, TCC, eles tinham fotografias da exposição de lá. Então a gente consegue ver um pouco a produção, que vai estar no slide seguinte. Daí se vocês, daí até o nome, né, Tapisserie aus Bachsilian Group, em 1984, que aconteceu daí um ano depois, tá? Daí, se vocês passaram 52, eu botei assim umas setinhas de alguns trabalhos que consegui identificar, né? A gente tem a Heloísa Croco, Joana de Azevedo Moura, a Carmen Lúcia Dente também, que é uma das associadas, que ela é bem envolvida com a diretoria, na verdade. Vocês podem seguir, ali daí tem uma mais colorida. Também no outro daí tem de quem é, da Fanny Memes, da Raquel Gleiser, que eu falei, não conheço muita coisa dela, a Sônia Miller, que ela também, a Sônia Miller é uma das entrevistadas e ela vai dar muita aula também. Tem muita gente que foi aluna dela, mas ela dá aula ali mais fim dos anos 80 para 90. E a Alicia Runch ali no cantinho também. Essa eu acho que eu botei todas as fotos que eu tinha. Não é muitas fotos, mas enfim. Que daí a gente tem uma visão, né, da expografia e mais algumas obras também delas. Então, acho bem interessante elas conseguirem, né, isso e viajar com essa produção. E foi legal que o museu comprou
ou elas doaram, mas acho que até o museu comprou obras de 3 das artistas, agora não me recordo quem. Mas eu até entrei em contato com o museu e tá lá ainda as obras. Mas eles não me mandaram foto, eu acho que eles não têm também foto das obras que eu pedi. Ah, vocês têm foto e tal. Eles não me mandaram, mas eles comentaram que as obras estão lá ainda. Daí depois vai ter ainda o 3, que esse daqui é o catálogo da Renata Rubin. E a 4ª exposição. Esse eu não fiz assim tão comentadinho, tem umas outras exposições mais interessantes. Mas é bem legal que no 3º, o júri comenta da baixa qualidade dos trabalhos. Não me lembro qual. Isso eu tenho bem explicadinho no meu TCC, assim, é bem curioso, porque elas ficam chocadas que pouquíssimas são aceitas. E daí o júri resolve abrir, e daí elas fazem uma reunião e o júri comenta uma obra por obra, porque não foi aceito, o que tem que melhorar e tal. Isso é bem bacana, na verdade. E é isso que eu comentei, que elas tinham essa questão de aprender, de melhorar também a produção. Daí a 4ª acontece em 1988. Dá um pulo, né? Porque normalmente 2 anos, mas em 85 elas vão fazer uma outra exposição, que é a próxima que eu vou falar, que é muito grande. Então eu acho que elas meio que dão uma atrapalhada e passam essa para 88. Já essa daqui é bem interessante, porque mostra como as coisas têxteis já estão abrindo os caminhos. Então tem produções que vai mexer com, ó, isso aqui, por exemplo, que é o trabalho com jornais, começa a ter influência com outros materiais, saindo bastante desse perfil. Então as coisas começam a se ampliar mais. O que é o têxtil, né? Que também é um problema. Elas comentam que por causa disso também é o que fez acabar o centro, né? Enfim, isso é bem polêmico, estranho, assim. No próximo slide, então, a gente vai falar do evento têxtil, tá? Que ele é bem importante mesmo. Eu acho que é um dos eventos, mesmo aconteceu no Brasil, mas circulou outras cidades, mas ele é um evento que todas comentam que, assim, teve uma força muito grande. Teve 2 edições, tá? Teve em 85, em 89, tá? São inscrições nacionais. Elas ficaram quase 2 anos organizando essa exposição, porque elas realmente queriam fazer algo muito forte. Elas tiveram o apoio da FECOLAN, patrocínio, que diz assim, elas falam que deram muito dinheiro para elas fazer esse trabalho. E é legal que, assim, ocupou diversos espaços da cidade, não só o que elas montaram, a exposição, mas galerias se envolveram também, que no período que aconteceu a exposição, então tinha produção de artistas têxteis ali também. Então envolveu muito a cidade. E também teve o Encontro Nacional de Artistas Têxteis, que foi um evento, tem a programação, tinha filmes, veio artista, o Jacques Duché, o Norberto Nicola vieram, veio a Vivian Silva, que é do Rio de Janeiro, enfim, teve uma troca muito bacana, assim, realmente. E é por causa do evento têxtil que daí o Centro Paulista é criado. Eu tenho uma carta da diretora que fala que vindo aqui, vendo a importância disso, elas resolvem criar lá em São Paulo, o Centro Paulista. Então vai ter 3 exposições, tá? Que é mais além dessas que acontecem, mas aqui que o centro criou são 3, que é artistas convidados, que então são esses artistas com uma trajetória mais consagrada, assim, né? Artistas inscritos, elas abriram, né, essa inscrições, os artistas escreviam, tinha uma comissão para selecionar e tinha uma exposição educativa que eu acho super bacana. Então, tem um comentário do Jacques Duché. Encerrando o evento Têxtil 85, uma constatação foi unânime entre os artistas, professores, arquitetos e críticos de arte que dele participaram, bem como todos os integrantes da comissão organizadora. Foi a realização mais importante desse segmento artístico no Brasil e também na América Latina.
porque se ventilou as artes têxteis em diferentes instâncias e pela primeira vez se abordou aspectos teóricos da arte têxtil. De outra parte, conseguimos abranger um nível erudito através da Exposição Nacional do Museu de Arte Rio Grande do Sul e o popular pela Mostra Didática de Técnicas Têxteis no Centro Municipal de Cultura. Então, realmente é uma exposição assim que todas sempre comentam, e pela força, assim, e também pela amplitude do texto que elas conseguiram. Então, no próximo slide, a gente tem o catálogo da exposição. E aqui também acho que não tem muitas fotos, tá? Mas eu achei importante trazer os artistas convidados. Então, a gente vai ter 10 do Rio Grande do Sul, 9 de São Paulo. Então, em São Paulo, a gente vai ter Eva Sobala, bem conhecida, Gai, Jacques Duché, obviamente. Eu acho bem curioso que o Norberto Nicola, isso eu até revendo, assim, porque o Norberto Nicola, ele vem, ele fala e ele doa uma obra pro Margues. Então, eu acho bem estranho não ter participado. Não sei se é erro, né? Às vezes o pessoal não manda material. Isso é uma coisa que acho que eu não me liguei na época, ou talvez não me lembro mais. É algo para ver, assim. Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Bia Vasconcelos, que eu comentei ontem. Enfim, tem essas artistas, a Berenice Gorini, né? Tá, tem algumas fotos, são poucas. Essa é a Arlinda Volpato, que ela é uma associada do centro, e ela tem essa produção que ela é meio uma técnica, acho que ela criou, assim, nunca conversei muito com ela, mas ela faz com tiras de madeira, ela vai envolvendo para criar essas formas, assim. Temos a Berenice Gorini também, com as vestes dela. Essa obra é da Heloísa Croco, que é uma obra que ela foi uma das convidadas, né? E também nós temos a Zoraida Bettiol, que aí ela, nos anos 70, ela tem aquela produção tridimensional, mas aqui ela volta nos anos 80 para uma produção mais bidimensional, mas com mistura de... Ela tem essa série de Transfigurações de Pedra, que ela bordava pedras, enfim. Daí a gente vai ter os artistas selecionados no outro slide, que também realmente tá o número maior do Rio Grande do Sul, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ó. Tem algumas fotos, daí essa é do Margues, tá? Uma fotografia do evento. Quem conhece o Margues, você conhece ali pelos azulejos, né? Essa daqui é aquela obra que estava ali atrás, que ele dá para ver um pouco a noção do tamanho, né? Segue sendo sempre obras muito grandes, né? Essa tem 240 por 300. A Carmen Lúcia Dente, também com essa... É bem bonito esse trabalho dela, é uma rede tingida, ela tingiu, assim, é bem bonito. E tem essa exposição educativa, que eu acho muito bacana. Infelizmente não tem nada de foto, mas todas elas também comentam muito. O que foi, tá? Então, no Margues tinha essa produção mais artística, vamos dizer assim, e essa exposição educativa era justamente para mostrar para todo mundo as diversas técnicas têxteis e o que envolve o têxtil. Então, tem a Alicia Runch, que é essa artista, ela foi uma das diretoras, ela que foi a que organizou essa exposição educativa. E tem a produção, tem as cartas, enfim, tem muito material no acervo dela. E, nossa, elas mandaram carta para todo mundo, tipo, pediram para Tramontina todos os tipos de tesoura. Tesoura de tecido, tesoura não sei o que, tesoura de couro, elas também pediram para outra marca. Realmente era uma exposição bem didática dessas técnicas têxteis. Não tem muitas fotos, tá? Mas nessa daqui a gente pode ver que elas montaram um tear lá, que era para as pessoas irem tecendo, né, ao longo da exposição. Vai ter umas atividades também que é um mini texto realizado por um aluno nas oficinas, né? Então elas vão ter umas atividades. E também, isso não tem foto, mas são relatos que elas me dizem, por exemplo, a Sônia Miller, que ela já tinha mais contato com a serra, então fez contato trouxe têxteis e técnicas da colonização italiana, por exemplo. Então e da alemã. A alemã tem as mulheres bordam, faz crochê e tal. Trouxeram tudo para essa exposição. Tinha a irmã da Heloísa Anis,
fazia frivolité muito bem. Então diz que de tarde ela ia lá pro museu e ficava fazendo frivolité para mostrar como é que era o frivolité. Diz que também ia, alguém ia lá tecer também para mostrar como é que se fazia. Então elas realmente tentaram buscar o que eram técnicas da Kitty, de cestaria também, enfim. No evento têxtil, na mostra educativa, tinha uma folhinha, tá? Que daí tinha o processo da lã. Então tem a ovelha, a tosa, a carda, o fuso, roca, meada, lavação e tingimento. Lã pronta e tingida. Então, acho que até era capaz delas colocarem um exemplo aqui. Então, desse bem educativo, assim, realmente. O evento têxtil também, ele circulou São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Brasília. Então, 5 capitais do Brasil. Então, realmente foi um evento muito grande. Daí vai ocorrer o evento têxtil em 89, mas não é tão forte também, a gente já tá nesse declínio, assim, né? Mas é interessante que no evento têxtil 89, então o foco é Argentina, Brasil, Uruguai. Então eles abrem pros nossos amigos. E também vai ter um encontro de artistas têxteis, mas não é tão grande, até comparem, né? O catálogo é tipo, não tem foto, não tem nada, foi um evento um pouquinho mais pobrezinho, assim, do que comparado ao de 85. E aqui tem os nomes dos artistas também. Que tem da Argentina, tem uma participação bem grande, né? 16, 15 do Brasil. E o Uruguai, 13 artistas também. Total foram 44 artistas. Aqui é legal que a gente tem umas fotografias da expografia. Ali é o primeiro, quem entra assim, é o Margues, é o hall. Hoje tá bem diferente, mas antes eram essas paredes que tu podia montar. A gente pode ver que são obras bem grandes, né? Só que infelizmente tem, não vou dizer assim tão bem de quem é cada obra. Eu conheço a Berenice Gorini, esses guerreiros assim que tem umas bambu. Ali eu vejo a Linda, mas tem muito esses uruguaios argentinos, eu não tenho tanto conhecimento. Eu até perguntei para elas também não lembram. Aqui tem um detalhe da obra da Eleonora Fabre, que aqui a gente consegue assim ver mais essa questão. A Eleonora é uma que começa no fim dos anos 80, ela se volta muito para madeira. E aí a gente já vê, né, esse material que, enfim, tem essa tora e ela faz essa trama, né? Então começa a abrir e também perder uma certa potência o têxtil nessas artistas. A Berenice Gorini também, ela vai ter... Essa é uma obra da Berenice, né? Que é Os Guerreiros, tá no próximo slide. Também é uma obra muito grande, mas também tem esse uso da madeira bem forte. E o 73, não tenho a mínima ideia de quem é esse trabalho, mas eu acho muito bonito. Então, eu gosto dessas coisas presas, assim, enfim. Então, para finalizando, assim, essa parte das exposições, no próximo slide a gente vai ter, que eu acho interessante, é o mini têxtil. Eu acho que não é uma coisa, assim, que é tão comentada, né? Mas ele teve muita força a partir da década de 70. Por quê, né? Porque, como eu friso bastante, é bem perceptível, a tapeçaria sempre trabalhou com grandes dimensões, tipo coisas muito grandes. Até a Bienal de Lausanne, que ele é um dos maiores eventos que a gente tem, no início era muito, muito grande, assim, não vou me lembrar. Só que daí ali já na terceira edição, eles começam a limitar o tamanho. Ó, a obra tem que ser... Era grande, mas não pode ser tão grande, porque ele falou que não tinha mais parede para pôr tanta obra. E claro, também deve ser... Imagina fazer o transporte, eu só imagino, assim, tu transportar tudo, tu produzir, né, enfim. Mas realmente as exposições estavam ficando super lotadas, né? Então vai ter um movimento contrário, que é do mini têxtil, que a produção só pode ser a média sempre 25 por 25 centímetros, então é pequenininho mesmo, né, comparado ao que se fazia antes. E assim, a primeira exposição que a gente vai ter desse tipo, vamos dizer assim, é essa que acontece em Londres,
na British Craft Center, que é a primeira, e vai ter, eu pesquisei, acho que chega a ter umas 4, 5 edições, tem até os catálogos para vender, não aqui, né, mas na Amazon a gente acha. Ah, tá ali, ó, a segunda edição em 76, terceira em 78, a quarta em 1980. Então, é eles que partem, e depois vai ter essas exposições de mini têxteis em vários países. E a primeira aqui no Brasil, que eu saiba até agora, né, não sei, mas a que eu encontrei foi a primeira mostra de mini têxteis brasileiros, que foi organizado pela Rita Cáurio, né, que ela é a autora do nosso... da Bíblia Têxtil, eu acho, aqui do Brasil, né, que é o Arte Têxtil no Brasil. Então, ela faz, mas eu não botei a data ali de abobada, mas ela vai fazer em 1980, então demora, assim, pra vir essa questão do mini têxtil pra cá. Daí a Zelinski, ela tem um texto, esse mini têxtil, eu acho muito bom esse texto dela, porque ela faz, assim, uma certa crítica, escreve mais criticamente sobre a produção têxtil, é bem bom. Daí ela comenta, o que é esse mini têxtil, né? Não nos parece ser réplica de obras maiores ou simples sedução, apesar de receber o nome de miniatura. Não se trata, em nosso ponto de vista, de uma irmã menor da obra Redução de Qualidade. Peraí que tá estranho. Mas aqui tá igual. Não sei, meio estranho, né? De uma irmã menor da obra com redução de qualidade, deve ser assim. O mini têxtil encontra em si mesmo um mundo cheio de experiências. Este nos parece ser seu objetivo máximo, propor algo de novo que excita a curiosidade, contrapondo materiais, movimentos, texturas, objetos, desenhos com a própria tessitura. A redução auxilia, em nosso entender, a apreensão mais sintética pelos sentidos, especialmente visão e tato. Propiciam pela redução novas descobertas sobre a estrutura dos fios. Então tem também essa questão que ela comenta da experimentação, que cada vez também vai sendo mais importante para a arte têxtil, né? Com o mini têxtil eu acredito também que é um desafio, né, para os artistas. Realizar. A Sheila Hicks produz mini têxteis, a Lenora Townway, vou escrever aqui porque eu não sei falar de nome dela. Ela tem uns mini têxteis super bonitos, inclusive, e tem vários artistas produzem. E acaba, até não sei se o Jacques Duchesne ou Berta Nicola produzem, assim, mas é algo que fica, assim, se populariza, vamos dizer assim. Daí, óbvio que o Centro Gaúcho também vai realizar a sua mostra, né? Então, no próximo slide, em 75, a gente tem a Mostra Experimental de Mini Têxteis, que acontece em 82, também no Centro Municipal de Cultura. E essa é interessante porque vai para Brasília, São Paulo, Cachoeira do Sul, que é aqui do interior, e Caxias do Sul também. Eu tenho umas fotos da vernissagem, da abertura da exposição, que a gente consegue ver um pouco essa produção menor das artistas. Essas também tem algumas que eu reconheço, mas outras não. Essa daqui da frente eu até achei que era da Zorável, mas eu acho que não é. Que tem essas borboletas, né, presas. Daí no 76 a gente vai ter esse logo, assim, que fica com vários módulos, é da Sônia Miller também. Daí 77, então, a gente vai ter a Erika Turk, que é esses mais, assim, moldurados. E tem ali também no canto, enfim, e tem as senhoras. 79, não sei quem é essa senhora também. Que tem outra produção. Esse tem bem uma questão de padronagem, né? Então, 80. O fim do fio. Últimos anos do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Que é bem um resumo, assim, porque isso eu fiquei bem encucada, tá? Quando eu fiz o TCC, é uma coisa, assim, que eu acho ainda interessante, mas até para pensar o agora, né? Porque é bem, assim, quando eu falei, só teve 4 edições da mostras.
elas comentam muito, começa a perder associada, não tem tanto interesse, realmente ali a partir dos anos 90 começa a decair realmente. E até só não é daqui, se a gente for pensar, a última edição da Bienal de Lausanne é em 94 ou 92. Mas é em 90 também, porque eles veem que não tem mais por que existir. Claro que também é interessante, eles falam que não tem mais por que existir o têxtil, tipo, em evento só têxtil, porque o têxtil começa a se abrir muito. Mas realmente o interesse dos artistas começa a não ter uma renovação. Então, alguns pontos, assim, que eu puxei, meu último capítulo, por que desse filme? O que acontece, né? Tem a questão, né, porque a tapeçaria talvez não se torna tão interessante para os artistas, pelo próprio tamanho. O que isso representa? Tu tem que ter um tear muito grande, tu tem que ter um ateliê, tu tem que ter um espaço, né, para se dedicar. Então isso é uma dificuldade, realmente. O outro é o preço dos materiais. Isso acontece na pintura também, artistas, né, enfim, é muito, a lã começa, se torna mais caro, os materiais, os tingimentos, porque elas comentam, claro, a Joana de Azevedo tinge bastante, ela fala, não podia comprar tingimento nacional, era uma péssima qualidade, tudo tinha que exportar, isso se torna tudo muito, muito caro. Claro que também tem a Liceu, eu sei que também tingia muito natural, mas até os fixadores, né, e tudo isso vai afetar a qualidade da obra delas, né. Então, a questão da venda. Nos anos 80, a gente vai ter um boom de venda da tapeçaria. Até o Iedo Tizzi, que é o professor que no início eu falei ali de Santa Maria, não se tem muita obra dele, porque diz que ele vendeu horrores, diz que ele produzia muito e vendia muito. E, infelizmente, não tem contato dessas pessoas, né? Quem tem essa produção, mas realmente vendiam bem ali nos anos 80, mas depois também foi perdendo interesse. Até porque eu acho que a tapeçaria, em questão de manutenção, acho que tu tem, bem que 4 também mas eu acho que as pessoas não... Porque a lã pode acabar, enfim, poeira e tal, acho que tem também um pouco disso. E ali eu cito a Marchand Rita Cáurio, porque é isso, a gente conhece muito o livro dela, mas o livro dela vem porque ela tinha esse contato muito grande com as artistas e ela vendia muita tapeçaria. Ela trabalhava, ela se apaixona, isso a Rita Cáurio se apaixona pela tapeçaria, tá? Ali em 70, pela década de 70. Ela até cria uma galeria no Rio de Janeiro e ela viaja, acredito, o Brasil todo, recolhendo tapeçaria e vendendo na galeria dela. E isso eu queria muito conhecer, descobri a Rita Cáurio está viva, tá? Ela tem Facebook, não sei se vocês conhecem ela, mas ela nunca me adicionou. Eu fico meio chateada, porque eu queria muito entrevistar ela, porque ela realmente, assim, ela fez o livro, porque ela foi mandando carta para todo mundo, me manda material, e ela fez um dos únicos livros do Brasil, assim, que tem uma gama muito grande de artistas. E ela era uma pessoa que quando ela vinha pra cá, eu não sei como é que funcionava nos outros estados, tá? Mas ela ligava pra, sei lá, tipo, pra Sônia, eu sei que ela ligava e avisava, avisa que de tal a tal dia eu vou estar em Porto Alegre, então vocês produzam e me separem tal, porque eu vou levar pro Rio, vou vender. Então isso era bem bacana dela, mas vai se perdendo esse interesse também, né? E participação efetiva das associadas, é isso que eu falei, ok, elas tinham 200 associadas, mas não eram as 200, as 150 e tal que participavam. Ela sempre comentava que meio fixa eram umas 25 e cada vez mais vai diminuindo essa participação. Então, claro que também o centro em si vai perdendo força, né? Essa questão, mudança de suporte artístico, muitas começam ali nos anos 80, por todas essas dificuldades da tapeçaria também, né? Elas começam a buscar outros suportes mesmo. Se interessam por esculturas, tem uma cerâmica, vai para o desenho, pintura. Então começa a perder o interesse e a falta de renovação de alunas. É isso que eu comentei chamando a atenção. Todas elas eram já mais com idade. E daí não tem, até tem umas que daí são mais jovens,
a Renata, a Nana Logrando e tal, mas até elas não se envolvem tanto com a diretoria. Então, claro, isso não tem essa renovação de uma geração nova que entra no centro para dar um gás novo. Isso não acontece. Então, tudo isso vai fazendo que vai perdendo força. Mas elas até duram bastante, né? Elas vão até 2000. Mas aí ali elas até decidem, tem toda a transcrição da reunião, que elas se reúnem e conversam realmente, será que vale a pena manter o centro? E elas chegam à conclusão que não. Então ele faz uma última exposição e se perde, não se mantém, né? Então até ali ela comenta, a Heloísa Anes, né, que é a guardiã da documentação, ela fala, o total de associadas, contando esses 20 anos, foram mais de 100. Para uma associação pequena não foram tão poucos, mas chegou um ponto que tínhamos em média umas 26 associadas que pagavam mensalmente, isso elas falavam que elas tinham que ir atrás, né, dos pagamentos também. Mas quantas apareceram nas reuniões? Umas 12, 15 pessoas. Então as coisas foram esmorecendo. Então elas comentam um pouco disso que vai se perdendo. E é também assim, por exemplo, o Jacques Duchet eu não sei quando, mas 85, 90 ele volta a pintar. O Norberto Nicola também, ele vai ter essa pesquisa com a arte indígena muito forte, ele começa a se interessar muito por isso. E ele é bem conhecido por ser um divulgador da arte têxtil não tapeceiro. E assim, se perdeu. E ficou esse hiato de 20 anos, de 20 não, desculpa, 17, que é quando eu fiz o meu TCC, que não se conhecia mais o centro, enfim. Então, no próximo slide eu trouxe só um pouco mais de fotos, eu acho que no Instagram eu comento bastante dessa exposição da memória que se tece. Porque o que aconteceu? Então, eu escrevi o trabalho de conclusão em 2017, e o que acontece? Um dos grandes problemas do meu TCC não tinha fotografia muito das obras, tá? Tinha essas preto e branco, mas na história da arte a gente tem essa questão do ver, né, das artes. Tu quer ver em cores, quer saber como é que é o tamanho e tal. Então, eu tinha um pouco isso, que eu queria montar uma exposição e reunir esse povo todo de novo, assim. E também, de uma certa maneira, era uma homenagem. Porque, claro, se for pensar, eu invadi a casa delas, fiz entrevistas, eu fiquei o ano todo atucanando aquelas mulheres, né? Principalmente a Heloísa Anes. Então, era uma maneira também de agradecer a elas. Então, em 2019, junto com a minha orientadora, que é a professora Joana Bozak, mais duas colegas de curso, a Andressa Borba e a Luísa Villamil de Castro, veio eu da Joana conversando, a gente trouxe elas duas também, porque foi um trabalho meio intenso, assim, de fazer essa exposição, que seria, não sei se dá para chamar de retrospectiva, é muito ambicioso uma retrospectiva, não é, mas uma exposição que homenageasse a história delas. Então, no 82, vocês vão ver algumas fotos. Não, claro, não vai ter todas as associadas, né? Foi até abrir um pouco. Eu tive contato com outras que eu não tinha. Assim, isso foi bem bacana. E daí aconteceu a exposição. Foi muito legal, assim, porque isso é bem importante. A gente não se coloca como curadoras. Por quê? Porque quem escolheu muitas obras foram elas. Porque não é que elas têm toda a produção em casa, organizado, não. Muitas elas vão dando, vão se desfazendo. Tinha algumas, a Sônia Miller produziu bastante. Ela falou, eu desmanchava. Se uma peça não vendia por muito tempo, eu desmanchava, pegava a lã e fazia outra coisa. Então, elas não têm essa produção em casa. Então, foi bem engraçado que a gente entrava em contato e perguntava, olha, o que tu tem? Que era da época do Centro Gaúcho, de 1980 até 2000. Então, era meio que acontecia, tá? Às vezes, elas nos davam umas opções e a gente, tá, vamos pegar essa, melhor, mais legal e tal. E assim que foi montando a exposição. Então, ali tem algumas fotos, que daí tem nessa parte inicial, é o mini texto, que foi algo importante, então tem essa produção. E vocês vão ver que são bem diversas, vocês podem ir passando até o fim, que eu acho que acaba por ali. Tem da Lina Volpato, na 85 a gente tem, então, essa questão daí também, o canto da exposição era essa
Tapeçaria bidimensional, sim, eu vou falar, ficou muito bonita a exposição, porque assim, isso é bem curioso, tá? Quando a gente começou a receber, a gente nunca tinha visto as coisas juntas, e quando a gente começou a receber as obras, a Kate tava lá também, que ela era estagiária da Pinacoteca. Jesus, eu me lembro que eu e meus colegas, que a gente organizou, a Joana, minha professora, os colegas, a gente, nossa, isso daqui vai ficar uma loucura, vai ficar horrível. Eu achei, nossa, isso daqui vai ficar muito feio. Mas daí, com muita calma, paciência, a gente chegou e ficou super bonita a expo. Ficou uma exposição, assim, bem de homenagem, todos gostaram, bombou muito a abertura, foi super legal, assim. Mas realmente, vocês vão ver, a produção é muito diversa, tem de tudo, né? Vão passando, tem ali uma obra da Zorav, que são essas tridimensional, que ela vai... Isso é legal também dessa obra da Zorav, é que não tem um manual de montagem. É meio livre, tu monta como tu quer também, porque são peças desmontáveis. E o legal também, a gente quis, essa parte da documentação era muito importante, né? Como eu comentei toda hora, tudo é documentação que tinha no acervo, então a gente quis trazer um pouco isso. Então a gente montou um tear de autolista para as pessoas poderem mostrar um pouco, brincar, né? Enfim, mexer ali, era o que elas faziam essas obras, né? No canto ali tinha então todos os boletins que a gente colocou, tinha material do CGTC, porque assim, esses catálogos, esse daqui elas imprimiram quase 1000 catálogos, elas tinham muita coisa. Então até, dá um dó jogar fora, né? Daí eu me lembro que a Heloísa, quando aguentou, deu, não, guarda, vamos ver o que tu tem muito, a gente separou e manteve, né, de acervo, e o resto a gente botou pra ir embora. E nossa, foi tudo, assim, isso foi legal. E as pessoas, então, querendo ou não, tem o material do centro em casa, né? Deu 89 tem isso que é um mimo, que mostra um pouco como é que faz, né? Do tear também, pro pessoal que não conhece entender. 90, então, tem essas fotos, algumas fotos que eu mostrei, tudo a gente foi tirando, imprimindo, né? Algumas fotografias, lã. Tem ali a medalha do evento texto, que todo mundo, quem participou, ganhou, que foi uma criação do Vasco Prado. Vasco Prado, ele que desenhou. Não sei se na época, acho que na época ele devia ser... Eu acho que ele era casado ainda com a Heloísa, será que com a Zorav? Acho que era. E ele que fez, então, e deu a medalha. E daí tem fotos, assim, gosto de mostrar porque, enfim, realmente foi uma homenagem e ficou muito bonita a exposição. Tenho bastante orgulho dela e as colegas fizemos um ótimo trabalho. E também tinha uma programação paralela, a gente achou importante. Então tinha uma oficina de tecelagem bem básica, tá? Tecelagem com cartão, né? Bem básica, mas foi super legal, foi muito mais gente do que a gente imaginava que ia ir. E foi bem bacana. Ali tem as participantes. Tem uma visita guiada em roda de conversa com as associadas. Eu sempre achei muito importante trazer elas, porque aqui eu até ia convidar a Heloísa para trazer, mas acabei que poderia ficar mais longo, enfim. Mas até agora vai ter uma live do evento, chamei elas porque elas fizeram parte do centro, né? Então elas também contar essa história. Então ali estão elas. E o Seminário de Arte e Texto do Rio Grande do Sul, acho isso importante citar, tá? A gente vai ter a fala da Vani Foleto, que eu não apresentei, mas ela é professora da Federal de Santa Maria, e ela é a única pessoa, ela já está aposentada, infelizmente, mas ela foi, quando ela era professora, ela criou uma pesquisa justamente sobre a tapeçaria, porque ela produz arte têxtil, então ela tem, e ela tem esse livro aqui, ó. Não sei se você... As artes visuais em Santa Maria, que ela comenta rapidamente dessa questão do IEDO, e depois ela fez uma pesquisa mais específica dos professores. Sim, ficou bem legal o seminário. Daí tinha eu falando, né, sobre o centro, e a Andressa Borba, que foi uma das colegas, que daí tem esse Memória Texto, é importante falar que vai dar seguimento, que a Memória Texto do Rio Grande do Sul, o que é? Se vocês colocarem no Google, vocês acham. A Maria Rita Webster, ela teve um ateliê de tapeçaria, eu acho que nos anos 90, bombou muito, era muito forte. E ela até foi uma das pessoas que eu acho que ajudou a prolongar por mais 10 anos, assim, o centro. Que ela tem um site ainda, mas aquele site era para ter
artistas do Brasil todo que mandassem material, enfim. Ela até conseguiu ser aprovada pela Lei Rouanet, ela poderia captar R$1 milhão, ela nunca conseguiu captar para fazer esse projeto. Mas ela ainda organiza as associadas que tem esse material. Ela também tem, eu só imagino, ela deve ter muito livro. E para fazer uma doação grande, que parece que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai dar. Felizmente não vai para a URGS, a gente queria muito que fosse para a URGS, mas não, a URGS não tem espaço físico para receber isso tudo. Mas eu até estou envolvida agora num projeto para digitalizar o acervo do Centro Gaúcho, para também isso ficar, né? Vamos ver também se eu consigo captar agora, essas coisas vão ser muito complexas. Mas ali daí tem fotinhos das pessoas que falaram, da Vani ali, que tu comentou, Vanessa, que tu foi aluna dela. Então ela tá lá, a Vani é ótima, já entrevistei, ela é uma pessoa assim que pesquisou e muito bacana, então, e visitas ao ateliê têxteis, que acabou que a gente pegou de uma das associadas, que é a Evelice, e também fomos ao ateliê da Alicia Runch, que eu acho que é um marco da tapeçaria, dessa geração de artistas, ela é. Todo mundo fala, eu também gostaria muito que virasse uma fundação, um texto, mas acho que sim, isso não vai rolar, assim. Mas, enfim. E o seminário de encerramento, esse nome é bem legal vocês saberem, é Maria Isabel de Souza Gradim, ela que eu falo que é a pesquisadora de tapeçaria de São Paulo, né? Que é a tapeçaria que ela fez o mestrado, a tapeçaria no Brasil entre as décadas de 1960 e 80, então ela dá um olhar para essas exposições. E tem a Tatiane Jung, que ela tinha feito um trabalho, mas ela até não seguiu, achei que ela poderia seguir alguma coisa, mas não. E tem o Museu Moda e Têxtil URGS, que é onde que a gente quer colocar o material do Centro Gaúcho, que é um museu da URGS, tá? Que, enfim, a gente espera fazer mais parcerias e manter esse material do centro lá, assim, para ter uma divulgação melhor. Então tá, obrigada, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar pelo Instagram também, alguma coisa de referência. Acho que como eu tô na pesquisa, né, acaba que eu tô mais em contato, então qualquer coisa é me perguntar.